A gente inicia aí com cimento, tá? Que é o cimento Portland. Desde o ano primitivo, né? O que acontecia? Eles passavam, tiravam pequenas quantidades, tipo um pó das pedras, e à noite, quando amanhecia o dia, estava endurecido. Então, né, descobriu-se dessa forma. Cimento é um material virulento, quer dizer, um estado fino, constituído de silicatos e aluminato de cálcio. Esse componente, serem misturados, hidrata-se vindo a produzir aí um endurecimento. Oferece também uma carga elevada de resistência mecânica e, submetido à água, ele não se decompõe. É originado do latim caimentu, que designava na velha Roma, espécie de pedra natural de rochedo e não esquartejada. Podemos verificar em Panteão, tá? No Coliseu, já contam que os especialistas que já utilizavam cimento na época. A produção, argila e calcário, a retirada, através de um caminhão ou de esteiras, vai para a bitagem, depois vai para um depósito e pré-homogeneização, depois vai para as adições, vai para as dosagens, tá? Depois vai ser moído da forma que ele está, que a gente chama da forma crua, depois vai para a homogeneização novamente, tá? Alto forno. Quando ele sai de lá, sai em torno de 1450 graus, para posteriormente passar pelas adições do gesso. O gesso, teoricamente, é utilizado para retardar, mas não vejo muito que vá retardar. Para mim, o gesso ele é muito rápido, o endurecimento dele, mas como o clinker, o próprio cimento que foi retirado, ele é muito rápido, não teoricamente vai retardar mesmo, tá? O clinker, a escória, a pozolana e o calcário, mais uma vez aí vai para o moinho. Quando ele sai pronto dos silos, já vai para ensacamento e expedições a granel. Em geral, a fábrica oferece de 2 a 3 tipos de cimento. As matérias-primas, tá? Calcário, argila, minério de ferro, para se transformar no clinker, que é o próprio álcool, que também é o óxido de ferro. Mistura do calcário e argila, entre si no forno, dando a origem a uma série de produtos muito mais complexos, exceção de um resíduo calcário que não é combinado e alcançado o equilíbrio químico, nem para mais nem para menos, aquela coisa que está em equilíbrio. A mistura atravessa um forno giratório, aqui apenas os procedimentos de como chega, como faz. Com diâmetro e comprimento, com temperatura alcançada 1450 graus, o intenso calor transforma a mistura em um novo material denominado clinker, que se apresenta de forma em pelotas, que a gente está vendo aqui na imagem abaixo. Uma das propriedades, quando sai já é incandescente, tipo brasa, é bruscamente resfriado para posterior finamente moído, transformando-se em pó. Por isso que ele é pulvurulento, tá? O clinker em pó tem para desenvolver uma reação química à presença de água para muito calor, primeiramente torna-se pastoso e em seguida endurece, adquirindo elevada resistência e durabilidade, tá? Esta característica dita pelo clinker que faz dele um ligante hidráulico muito resistente e sua propriedade mais importante. Porém, para que ele não endureça, assim que ocorra o seu resfriamento, é adicionado clinker, uma determinada quantidade de gesso, o qual funcionará como retardador, dando origem ao cimento. No caso, clinker, gesso
igualmente ao cimento. Existem no Brasil aí vários tipos de cimento, tá? Todos eles, a maioria deles são compostos pelo gesso e pelo clinker, tá? Na sua composição. A diferença entre os cimentos é o material que é utilizado, tá? Existem diferentes tipos de cimento no mercado, que depende aí muito do seu material que vai ser incluído nele. Existem aqueles que são comuns, né? E os compostos, tá? Alguns têm uma porcentagem muito pequena, outros até 50% deles chegam ser utilizado até a mais nas suas composições, tá? Nós temos aí diferentes tipos de cimento. O primeiro deles é o Portland comum, tá? Que ele é composto de clinker e gesso na sua composição. Ele apresenta alto custo e resistência e baixa resistência, tá? E o papel do cimento para eles é como retardador de pega, que é chamado de comum. São esses dois aqui que o próprio nome já diz, né? Comum. Já o Portland CP1S é composto de clinker, gesso e um pouco de pozolana, uma porção bem pequena, tá? Ele é muito caro e, para variar, ele não tem assim muitos benefícios, tá? Porque ele vai garantir uma permeabilidade muito pequena, ok? Aí vem o alto forno com adição de escória, tá? Possui hidratação menor, libera menor quantidade de calor com a água, ok? Depois vem o pozolana. Quais são as propriedades do pozolana? O que tem adição de material pozolânico é o CPZ2, CP2Z, tá? Ele tem maior durabilidade, maior impermeabilidade e ele é resistente a sulfato. Ele é aquele indicado para obras subterrâneas, ou seja, que eles têm contato direto com água, tá? Então, assim, ele vai gerar maior durabilidade, maior permeabilidade, e também ele tem aí resistência muito grande para os sulfatos, tá? Já o filler, para o filler, a adição de filler CP2F, o filler vai influenciar muito na plasticidade do cimento, muito utilizado também em concreto simples, concreto armado, o concreto pré-moldado, que exige a quantidade muito grande de cimento. Também ele não é indicado para meios agressivos. Por quê? Porque ele não vai resistir a esses meios agressivos, tá? Já o de alto forno, ele é clinker, gesso e pozolana, tá? Ele garante maior permeabilidade, maior resistência a coisas, a ambientes agressivos. Isso eu falo de fundações, estou falando de usinas, né? Barragens, as pistas de aeroporto e principalmente as indústrias, tá? A diferença entre o CP2E e CP3 é a quantidade de clinker e o outro de pozolana. O CP3, que é o próximo que a gente está vendo, o cimento de alto forno, ele tem uma grande quantidade de escória nele, tá? Então, mais da metade dele vai ser de escória. Já é indicado, né? De que é escória? Então, voltando aqui, o porcelante pozolânico do CP5, ele tem 50% de material, 50% de pozolana, o nome já diz, né? De material na sua composição.
ele tem assim uma alta resistência à compressão material e à durabilidade, tá? Ele pode ser, ele é um pouco poroso, ou seja, a gente sente algumas coisas assim quando está pronto, tá? Ele tem a mesma composição do CP2Z, ok? E o de alta resistência, a gente chama o ARI, tá? É similar ao CP1, bem parecido com o CP1, e de grande parte a composição é de clinker, proporção de pozolana, aí vem mais o calcário e a argila, mas bem diferente como a quantidade dos demais, tá bom? Também eu posso utilizar na fabricação de pré-moldados, ok? E ele tem uma resistência inicial muito grande, tá? Resistente a sulfatos, tá? Estão presentes aí nos ambientes também agressivos, mas isso entra estação de tratamento de efluentes, industriais e construção aí de contato com a água do mar, tá? Já o de baixa, o de baixa retratação de calor, tá? Ele retarda o desprendimento de calor, ele evita muito a fissura que existe, tá? Também ele aumenta a durabilidade da estrutura e sendo resistente às altas temperaturas. O branco a gente já conhece, tá? Ele é composto por baixo teor de manganese e de ferro, tá? É mais utilizado aí no parte de rejunte das peças cerâmicas, ok? Esse é da forma que tem que vir as informações constantes no cimento, tá? São um saco de 50 quilos, mas dependendo da obra que você for participar, ele pode vir até em 25, tá? Existem umas obras aí de grande porte que, se, por exemplo, for fazer parte de argamassa no local, concreto no local, e as pessoas tiverem que transportar isso manualmente, porque às vezes não tem esteira, não tem como ter esteira, ele pode ser até 25 quilos para as mulheres e 30 quilos para os homens, tá? A parte da frente tem que conter o tipo e a classe, CP1, CP2, CP3, o ARI, branco, etc. Na embalagem deve constar aí o fabricante e o nome do produto, tipo e classe a gente já viu, aqui 50 quilos, e o tipo e classe na lateral, tá? Mais ou menos dessa forma aqui que a gente está vendo. O cimento comum e o composto, tá? CP1, CP1S, o E, que é de escória, o F de filler, o Z de pozolânico, eles chegam entre 25, 32 e 40 MPa da classe de resistência. No caso, 40C. O que que é o C, não é? Significa aqui RS ou BCB, ok? O que que é o C que a gente fala? Tá? O C, as classes de resistência que representam os valores mínimos de resistência à compressão aos 28 dias de idade, em megapascal, conforme o método ensaiado lá da NBR 7215. Show, né? Aí vem o CP3 de alto forno, mais o CP4 de pozolânico e o ARI, vai para a letra D. A classe de resistência inicial é muito grande. O CP5 apresenta um dia de idade de resistência igual a maior que 14 MPa, conforme ensaiado na mesma NBR da letra C, e atende mais requisitos desta norma para os tipos de cimento. Já o cimento branco estrutural de 25, 32 e 40 também atende a 7215, e o branco não estrutural também, então ele não tem classe de resistência, tá ok? Não tem, é apenas para fazer a parte de rejunte que a gente já conhece. Aqui o clinker, o que, que vem composto nele, porcentagem de massas. Eu tinha falado que uns tem 50%, outros tem 100%. Mais uma vez aparece a tabela de composição, tá? Até onde eles suportam. O clinker está aí em todos, tá? A escória de alto forno somente na grana CP2E e de alto forno, CP3.
Quanto ao material pozolânico? Nossa, 0 até 5 no comum, de 6 a 14 no composto com material pozolônico, que é o CP2Z, e o CP4 de 15 a 50. Tá? Já o carbonático está aí em todos, que varia de 0 até 50, dependendo do que eu vou utilizar. Aqui as propriedades dele, ou então as influências, cada tipo de cimento, resistente à compressão, comum e composto, todos eles são, tá? O calor gerado na reação do cimento com água, comum e composto, eles são padrão, todo ele é padrão, impermeabilidade ele é padrão, resistência agressiva do mar padrão e a durabilidade padrão. Tudo que está indicado na a BR 7215. E vem os demais para as altas resistências, o que é maior, o que é menor. Às vezes um é padrão, às vezes ele é maior, então depende do que eu quero, tá? Aqui é uma compressão normal, aqui é referente à água do mar, olha como é que ele fica, né? Tem jeito, com certeza, tem jeito para estrutural. E aqui, quando ele é ótimo para que a água não penetre, mas se tiver uma fissura, ela vai penetrar. Aí vai dar problema na armadura do teu concreto e até na tua parede, por exemplo, se você for fazer um assentamento, tá? Um revestimento, perdão. Aqui onde eu aplico, tá? Revestimento, assentamento, azulejo, ladrilho, então assim, concreto armado, concreto simples, pavimento simples ou armado e os pisos industriais. A massa específica absoluta, propriedade dele, massa, superfície específica da finura, o calor de hidratação, o tempo de pega e as resistências mecânicas. Primeiro, a massa específica, tá? A gente vai utilizar peso, frasco de La Chantelier, mas não agora, tá? E para a gente verificar aí a massa específica do cimento com rho, massa dividido pelo volume, tá? Então, o rho é uma massa específica do material ensaiado, expressa em gramas por centímetro cúbico. A massa do material ensaiado e o volume é o inicial menos o final menos o inicial. A diferença deles, a gente vai pôr a massa específica dividida sobre a massa dividido pelo volume conforme a NBR NM 23, ok? Aqui um exercício que na próxima aula a gente vai verificar, tá? Vai fazer ele. Esse aqui é um outro exercício, também indicando uma massa e querendo saber a massa específica do cimento. Aqui a finura, tá? Quanto à finura, determinação da finura da peneira 0,75 micrômetro, né? Ou a número 200. E a gente atende a BNT NBR 11579. É caracterizada pela finura na peneira 0,75, expressa em porcentagem. O resultado do valor ensaiado é obtido em uma única determinação. Já para o calor de hidratação, né? Sai os grãos, eu vou adicionar água e vai liberar calor, muito calor. Vai se formar um gel, tá? E depois ele vai para os cristais. É um pouco parecido com o que a gente viu do gesso, né? E por último, ele vai estar no estado endurecido, tá? Pode ser definido como calor liberado pelo concreto através de processo exotérmico, no caso da reação do cimento com a água. Provoca o aumento de temperatura da massa de concreto, com certeza, cujo calor é liberado aí na atmosfera. Resistência mecânica para 1, 3, 7 e 28 dias. Tá? Então, cada um com suas classes. Tá? Aqui a classe. Qual que a gente mais utiliza? CP2Z para 32 MPa. Tá? O resíduo da peneira tem que ser menor, os dois comuns menor que 12%. Tá? O início de pega dele maior que 60 minutos. Tá? Então, demora. Isso fica para todos, né? Tem alguns momentos que nós adicionamos gesso e realmente
no lugar de retardar, ele fez foi acelerar isso, mas a gente só consegue saber quando vai fazer o ensaio, tá? Responsabilidade a quente, todos são menor ou igual a 5 milímetros. No primeiro dia, como o Ari, ele é o principal, e já no primeiro dia dele, ele já vai ser endurecido, já vai tendo uma resistência maior que ou igual a 14, e todas as resistências dos demais, tá? Todos, o melhor é qual? 28 dias. Já tem o início de endurecimento, se dá quando a pega começa a perder plasticidade. Esse ensaio aqui é um ensaio de tempo de pega, tá? E no final da pega é quando? É quando ele já está endurecido. A gente utiliza o aparelho de Vicate, a pasta, e vai vendo quanto tempo ele consegue aí vir a endurecer. E é isso, pessoal. Até a próxima com os exercícios e os ensaios. Obrigada.